Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e hoje eu vou falar sobre o livro Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Esse livro, ele foi a última leitura do Clube Labaredas. Nós lemos ele no mês de agosto, eu elaborei diversos comentários lá no grupo. E foi uma experiência maravilhosa de leitura. E aí acabou que agora a Companhia das Letras também está fazendo uma ação para ajudar as populações atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E eles estão vendendo esse livro por R$ 26,94 e frete grátis. Todo o dinheiro da venda desse livro vai ser revertido para as populações atingidas pelas cheias se reconstruírem. É uma parceria da companhia com a Ação Cidadania. E nesse vídeo resenha sobre Caminhos Cruzados, eu quero falar um pouco alguns motivos para ler essa obra do Érico Veríssimo. Esse que é um dos livros mais conhecidos do autor também, foi um livro muito importante na trajetória dele. E eu resolvi elencar alguns motivos para ler Caminhos Cruzados. Então, esse autor gaúcho, nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905. Ele publicou Caminhos Cruzados em 1935, então ele tinha por volta dos 30 anos quando publicou esse livro. É um romance. Ele escreveu esse livro em 1934, o mesmo ano que ele escreveu Música ao Longe, que é uma continuação de Clarissa. O Érico, ele tem a trilogia mais famosa dele, O Tempo e o Vento, né, uma obra-prima do autor. Mas ele, em outros romances dele, ele também fez algumas continuações, tipo Música ao Longe, que é a continuação de Clarissa. Em outros romances também tem o núcleo da Clarissa e do Vasco, a cidade de Jacarecanga, que aparece aqui em Caminhos Cruzados. Também é a cidade natal da Clarissa, do Vasco. Então, os personagens, alguns núcleos, eles são recorrentes em outros romances, mesmo nesses romances menos conhecidos por terem esses aspectos em comum, e mesmo que eles sejam independentes entre si. Caminhos Cruzados é um romance publicado na década de 30, então o Érico, ele representa essa geração de escritores engajados e comprometidos com o seu tempo, e eu acredito que esse seja um ótimo motivo para ler esse livro. O Érico, por mais que ele defendia que os escritores não precisavam se filiar a um partido político, por exemplo, mas que os escritores deveriam ter um comprometimento com a vida, e nesse livro ele demonstra um pouco desse comprometimento dele. Os anos 1930 são anos difíceis na Europa, tem todo um contexto de ascensão do fascismo, do nazismo, e no Brasil isso se reflete de muitas maneiras. É o período da Era Vargas, e o Érico, então, nesse livro, ele contextualiza tudo isso, ele conta sobre a Porto Alegre dos anos 1930, sobre essas pessoas que vivem em contextos muito diferentes entre si, sobre os abismos sociais que estão presentes nessa sociedade. Tem uma curiosidade com relação a esse livro, que é que ele, na época, não foi muito bem recebido pela crítica, principalmente pela seguinte característica: ele era muito parecido com o livro do Aldous Huxley, O Contraponto, que o Érico Veríssimo mesmo tinha traduzido para o português e convencido os seus chefes a publicarem. Mesmo assim, o livro recebeu o prêmio anual da Fundação Graça Aranha, do Rio de Janeiro. E, enfim, né, foi um livro importante na trajetória do Érico Veríssimo. Na década de 1970, o Antônio Cândido, ele acabou elogiando e entendendo um pouco da grandiosidade também do que o Érico tinha feito aqui. Ele disse que o Érico, ele democratizou a técnica do contraponto, que vinha então desse romance e do Aldous Huxley, quando ele colocou nesse livro personagens de vários grupos sociais, diferente do que o Huxley tinha feito, que era representar numa obra uma trama com vários personagens da elite inglesa. Aqui o Érico faz uma trama com cerca de 20 personagens,
que pertencem às elites, que pertencem à classe trabalhadora. Então ele diversifica, ele expõe um pouco dessa complexidade social que era a capital do Rio Grande do Sul, o Brasil, um país periférico no mundo, né, de uma capital de um estado também periférico, que era Porto Alegre, e assim ele mostra e faz esse microcosmos, né, do que era o Brasil, do que era o Rio Grande do Sul, mostrando um pouco dessa parte talvez desconhecida de outras regiões do Brasil, talvez desconhecidas até do próprio Rio Grande do Sul, e assim o livro ele passa a ter o reconhecimento que merecia também. Outro aspecto importante desse livro, que eu acho que é algo bacana de se saber, e que da primeira vez que eu li lá na adolescência eu ainda não imaginava, eu ainda não refletia sobre esses pontos, é como estava a vida do autor quando escreveu esse livro, de que maneira isso pode ter influenciado. Bom, primeiro o Érico leu o livro Contraponto do Huxley e gostou muito, traduziu, né? Foi publicado com a tradução dele no Brasil e ele era, então, esse jovem casado, trabalhador. Em 1935 nasce a primeira filha dele, Clarissa. Ele morava em Porto Alegre com a esposa Mafalda e com a mãe. E ele vivia nesse ano um contexto difícil. O pai dele também morreu em 1935. Segundo informações que tem nos textos desse livro mesmo, ele nunca soube onde o pai estava enterrado. O pai morreu em São Paulo. Então, ele vivia como um jovem trabalhador, precisando sustentar sua família. Ele trabalhava para isso, então, na livraria, depois editora O Globo. E eles trabalhavam na escrita dele, ele trabalhava como escritor, nas obras dele, nos projetos literários dele, nos horários vagos que sobravam de quando ele não estava trabalhando no emprego que sustentava a família. Então, ele escreveu esse livro em sábados à tarde, em finais de semana, em noites, nas aparas do tempo, como o próprio autor dizia. E eu fiquei muito fascinada em pensar um pouco nessas condições do Érico. Ele não vivia como um homem rico nessa época, muito longe disso. Porto Alegre não tinha acesso a tantos bens de consumo, então ele também ganhava muito pouco dinheiro. Então ele vivia de uma maneira muito simples, uma classe média remediada, como também é citado aqui no livro sobre o Érico. Como ele vivia nesse contexto. Aliás, essa edição tá muito legal, tem vários textos, tem texto do Antônio Cândido, tem texto do Moacir Scliar, e tem 2 crônicas, uma biográfica que fala um pouco sobre o Érico, sobre a trajetória dele, e uma literária. Então tudo isso acrescenta, apesar dessa edição ser de bolso, que eu sei que nem todo mundo gosta, mas ela tá maravilhosa, muito gostosa para carregar, enfim, né, para fazer essa leitura. E ainda tem todos esses paratextos que acabam acrescentando um pouco na nossa experiência de leitura. Aliás, tem um prefácio do próprio Érico Veríssimo em que ele fala um pouco sobre esse livro que ele fez anos depois da publicação, e ele fala um pouco sobre o Caminhos Cruzados. Então, o Érico, ele consegue colocar nesse livro, expressar nesse livro, nessas personagens, um pouco da realidade social, um pouco da compreensão que ele tinha desses abismos, das injustiças sociais que eram característica da sociedade brasileira nesse contexto dos anos 1930. Tem os personagens que são famílias ricas, tem personagens que são trabalhadores, tem personagens que estão assolados pela miséria, pelo desemprego, pelas doenças, e tudo isso fica aqui misturado. Ele vai então expondo essas mazelas sociais no romance, fazendo o diálogo de todas essas vozes, de todos esses personagens, do que está acontecendo na vida deles, basicamente em 5 dias. Então, esse livro, ele abarca 5 dias na vida desses personagens. Na primeira parte do romance, dá para se dizer que ele vai um pouco além, ele expressa muito das memórias e acontecimentos passados desses personagens, do que está se passando nas mentes deles, então ele volta um pouco no tempo em alguns momentos, mas na segunda parte do livro, ele fica mais ágil, os capítulos, eles ficam mais curtinhos, e o texto então vai ficando mais ágil, ele vai fazendo aquele encaixe do que está acontecendo simultaneamente na vida dos personagens, e parece que a história ganha uma movimentação um pouco diferente na segunda parte do livro. Assim, é muito interessante porque
O Érico, ele tem uma escrita muito simples, uma escrita muito acessível e limpa, mas essa forma, com essa técnica que ele utilizou, né, para escrever esse livro, rompe com a linearidade do romance. Então acaba se tornando uma forma, uma estética bastante inovadora também, que ele adotou para contar essa história, apesar do texto dele ser bastante realista, né, e de certa maneira conversar muito com as formas de se contar uma história ou de se fazer um romance que vinham do passado, né, dos realistas. Ele acaba inovando também nesse sentido de conseguir colocar nesse texto acontecimentos de uma forma que não são lineares, que estão mais para simultâneos. O Érico é considerado um autor da segunda fase do modernismo no Brasil, dos chamados romancistas regionalistas, o que é um conceito muito questionável nos dias de hoje. Afinal, o que é ser regional, o que é ser geral ou global ou nacional, né? Por que ele seria considerado um romancista regionalista e outros romancistas nascidos na capital, à época, o Rio de Janeiro, por exemplo, seriam considerados não regionalistas e fariam uma literatura nacional. Esse é um questionamento e um debate que temos feito muito nos dias de hoje, né? De por que algumas coisas são globais, por que alguns autores, então, falam do humano e alguns falam só da especificidade, né? Outro aspecto que eu gosto muito na literatura do Érico, e ele faz muito aqui, é conectar os acontecimentos, né, cotidianos desses personagens com acontecimentos também que estão se dando a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, ele expressa no romance as transformações históricas, né, conectadas com os dramas humanos, conectadas com os desafios que cada um desses personagens está vivendo no seu íntimo nesse momento. Então, são os personagens de Caminhos Cruzados, eles são construídos nessa perspectiva de falar dos dramas individuais e do que eles estão vivendo no seu íntimo e caminhando com relação ao social, caminhando em direção ao social. Isso é um outro ponto que eu acho que engrandece esse livro e que faz de Caminhos Cruzados uma obra muito interessante de ser lida. Então, nesse livro tem partes bem tristes, partes que nos deixam angustiadas, tem partes muito engraçadas, que tem muito humor. Então, ele é uma miscelânea, assim, um texto gostoso de ser lido. Além disso, tem outro aspecto que eu acho muito bacana em Caminhos Cruzados, que é o Érico colocar em alguns personagens algo que é a paixão pela leitura e pelos livros. Então, esse é outro ponto que eu acho muito gostoso que tem nesse livro aqui. Ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre temas considerados tabus na época, e ele não tem medo de expressar isso aqui no romance, tanto que ele foi criticado pela mídia na época, pelas sociedades mais conservadoras, por grupos mais conservadores, justamente por falar sobre sexo, por exemplo, de uma maneira muito aberta na sua literatura e fazer determinados questionamentos, né, sobre o social e ter essa característica, né, de ser um escritor comprometido mesmo com a vida, com o seu tempo, com o social. Os anos 30 é a época de outros romancistas como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos. O Érico, ele tinha relações de amizade com Lígia Fagundes Telles, por exemplo, que nessa época ainda não era uma romancista consagrada e que, enfim, eu gosto muito dessa amizade que a Lígia tinha com vários escritores e eu sou uma fã do Érico Veríssimo. Ele fez parte da minha trajetória como leitora, como poucos escritores fizeram e tiveram tanta importância e tanto impacto. Então voltar para a obra dele hoje é um desafio para mim também, porque as releituras elas podem nos trazer muitas coisas boas, né, e muitas visões diferentes e às vezes parece que a gente se apega a algumas visões românticas que a gente cria, né, sobre alguns escritores, principalmente na adolescência, principalmente nessa fase em que a gente está se constituindo como leitores. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de reler diversas obras do Érico que eu li na adolescência, eu tenho um pouco de receio sempre. Mas voltar e ler Caminhos Cruzados, então, que é a primeira dessas obras que eu releio depois de mais de 10 anos, foi muito, muito especial para mim.
Eu já tinha começado a ler Solo de Clarineta 1, mas eu leio algumas páginas, guardo o livro, sabe? É uma leitura que eu tô fazendo aos poucos, talvez eu não termine tão cedo. Não tenho muita pressa de ler as memórias do Érico. Mas voltar para a ficção dele foi muito legal, foi muito especial, ainda mais com Labaredas. E só me provou, assim, como escritores que são importantes para nós vão continuar sendo de muitas maneiras. E uma releitura, ela sempre vai trazer novas questões. Por exemplo, um exemplo agora, um exemplo que eu citei para vocês é esse meu olhar para esse Érico jovem escritor, que quando eu li esse livro lá na escola, eu não me atentei para essas questões, eu não sabia, com que idade Érico publicou esse livro, né? Em que tempo da trajetória desse escritor Caminhos Cruzados está inserida. Então, isso tudo fez muita diferença. Pensar em como que ele conseguiu construir essa obra. No final das contas, eu acho que o saldo de Caminhos Cruzados é excelente. Ele conseguiu contar essa história de uma maneira muito ágil. Mostrou já nesse começo ali como ele é realmente um grande escritor, um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira. E esse livro é uma delícia, vocês precisam ler Érico Veríssimo. Caminhos Cruzados é com certeza um investimento de tempo e ao mesmo tempo um prazer imenso desfrutar dessa literatura desse grande autor. Eu espero que vocês leiam Caminhos Cruzados em algum momento da vida e também, se quiserem aproveitar esse momento, né, dessa ação da Companhia das Letras, é só ir lá no site da editora, procurar o livro, vai estar frete grátis, então, e com desconto, e todo o valor do livro vai ser revertido para ajudar as populações atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Me contem aqui o que vocês já leram do Érico, eu espero ter motivado vocês a ler esse livro. Um abraço e até o próximo vídeo.